Olá, empreendedor. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e fazer a primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo e hoje eu quero falar com vocês sobre uma pergunta que acontece o tempo todo. Professor Lauton, qual o setor que eu devo montar? Que tipo de setor que dá mais resultado? Qual a área que eu devo montar? O que é que dá dinheiro? Essas são as perguntas que são comuns, são justas até, que as pessoas perguntam, né? Querem saber quais são os setores que melhor remuneram, que têm melhores chances, quais são os setores que são mais promissores, inclusive. Então hoje eu quero conversar sobre isso, né, para a gente discutir quais são os principais setores das startups, entender quais são os setores mais promissores para montar uma startup, mas principalmente a gente entender como é que a gente pode direcionar essa questão, porque sempre fica essa dúvida: monto o meu negócio em que área? O que dá mais retorno? O que é mais interessante? O que é mais vantajoso? Essas são as dúvidas, né? Que de uma forma geral o empreendedor, na hora de montar um negócio, ou já está com o seu negócio montado e ele quer ter mais referências, ou seja, ele quer ter mais certeza daquilo que está fazendo, ele se questiona o tempo todo sobre isso. Então, a grande questão aqui, né, a dor que a gente tem que resolver no final das contas é: onde é que você deve investir o seu tempo e principalmente o seu dinheiro? Principalmente, né, nesse sentido, porque o tempo e o dinheiro são as variáveis, são muito complexas, né, pra gente. E eu diria para você que entre tempo e dinheiro, o tempo é mais importante, ele é mais escasso até do que o próprio dinheiro. Então é importante que a gente entenda que o grande benefício que a gente vai poder enxergar aqui nesse conteúdo hoje é mais do que você ter essa questão de influenciar as escolhas, de ir pelo setor que mais remunera, né? Principalmente você entender os setores, conhecer a abrangência de atuação e também saber de fato o que é que faz ou pode fazer com que um setor seja considerado promissor, porque isso é de fato muito relevante para você tomar decisão, mais do que um setor que aparentemente possa, aí num primeiro momento, esse gera mais resultado. É só você pensar num curso superior, a mesma questão. Se fosse assim, as pessoas só fariam, por exemplo, medicina, ou só fariam engenharia, ou só faziam, né, advocacia, por exemplo, e essa não é a verdade. Eu costumo dizer que todos os setores eles podem ser remunerados. Isso vai depender da forma como você atua nesse setor e principalmente qual recorte que você atua. Então a gente vai trabalhar dentro dessa linha de raciocínio. Eu já aproveito já para você já se inscrever no nosso canal, acompanhar o nosso conteúdo, tornar esse conteúdo relevante. Já deixa seu like, seu curtir nesse conteúdo, para que ele fique relevante nas redes sociais e a gente consiga distribuir cada vez mais esse conteúdo, né, que é muito vantajoso para você, vai ajudar você a desenvolver seu negócio, a desenvolver sua startup. Direto ao assunto, a gente tem várias formas de classificar os setores e segmentos. Primeira forma é o clássico setor de atuação, recorte de setor de atuação. Esse é o mais clássico que tem. Eu trabalho no setor de saúde, de finanças, a gente vai falar daqui a pouco. Mas as startups também, elas podem recortar por outras funcionalidades, né? Então a gente pode recortar por finalidade, por funcionalidade, a gente pode recortar por características específicas dentro de um setor, então é importante que a gente enxergue isso. Não adianta a gente apenas fazer os recortes básicos, apesar que eu vou apresentar para vocês aqui, mas tem outras formas também da gente recortar, até dentro dos setores de atuação. É como se assim, né, você tem o segmento, você tem o nicho, você tem o subnicho. Né? E aí dentro dessas questões talvez sejam mais interessantes aparecerem outras oportunidades para você de negócio. Lembrar que as startups, de uma forma geral, é impressionante isso, mas é verdade, elas oferecem soluções complexas, mas para problemas que são simples da sociedade. Essa é a verdade. Os problemas são simples, são os desejos e necessidades que a sociedade tem. Eu quero um plano de saúde, mas não preciso de tudo aquilo que é oferecido, portanto eu não preciso pagar tudo aquilo. É um problema simples, justo, né? A complexidade está na solução. Então a grande questão é: a startup ela tem que oferecer uma solução que seja complexa pela sua operação, mas a solução mesmo é simples, né? A funcionalidade dele é simples, que é o que o mercado está esperando com base nessa solução. Isso fica aí como uma premissa básica para todos nós. Uma vez que você consiga atender essas necessidades que são justas da sociedade, ainda que a sua solução seja mais simples ou mais complexa, isso é irrelevante. De uma forma geral, as soluções são complexas, mas a simplicidade da demanda é aquela, né? Quero um lanche.
né? E não quero pedir pelo telefone, aparece os aplicativos de comida. Isso é muito importante. E a gente vai fazer então agora os recortes por áreas de atuação. Então anota aí para você acompanhar. O primeiro, né, no recorte clássico, né, é a área de finanças, ou as fintechs. Tá? É importante que vocês entendam que startup, de uma forma geral, existe esse modelo de terminar com a especificação de tech, né, mais para considerar que a startup ela tem uma atuação fortemente respaldada em base tecnológica, ok? Então você tem as fintechs, ou seja, as empresas de finanças, sendo que esse é o maior setor de todos. Só para vocês terem ideia, no ano de 2022, que teve uma queda dos investimentos comparado a 2021, né, movimentou 2,3 bilhões de dólares só no Brasil. Isso que tem uma queda de 44% comparado com 2022, 2021, perdão, que era mais de 4 bilhões de investimentos. Então, só para vocês entenderem, mesmo caindo os investimentos nas fintechs, a gente ficou na faixa de 2,3 bilhões de dólares investidos. Então também fica aqui um ponto, engana-se aqueles que dizem que está com escassez de recursos. A escassez de recursos acontece nos cheques maiores, no que nós chamamos de early stage. Tem conteúdo aqui já que foi falado sobre o nível de maturidade das startups. No early stage ainda não está tão afetado como dessa forma. Na verdade, eu diria até faltam boas ideias ao invés de dinheiro. Entre dinheiro e boas ideias, as boas ideias são mais escassas do que o dinheiro, só para que vocês entendam. Mas o fato é que fintechs, a área de finanças é a mais promissora de todos, é o que mais tem áreas, e ela pode se desdobrar em várias questões, né? Ela pode se desdobrar em fintechs de crédito, meios de pagamento, back-office, serviços digitais, tecnologia, tem ainda a questão das criptomoedas, né? Tem uma série de recortes que podem ser feitos dentro das fintechs e com isso abre um grande espaço. Professor Lauton, mas por que as fintechs têm grande peso? Os bancos tradicionais não têm grande valor? Os bancos tradicionais vão deixar de existir? Fala, não pensa por esse caminho, não se preocupa com isso. Não é uma prioridade sua se preocupar com essa questão. O que é importante entender é que é uma nova forma de fazer negócios. A parte financeira sempre existiu e sempre existirá. Desde os antepassados nossos, da pré-história, Idade Média, sempre houve a necessidade do mercantilismo, das trocas comerciais, da necessidade dos recursos. Então isso sempre aconteceu dentro da nossa estrutura da sociedade, vai aparecer. Os bancos tradicionais eles tinham uma atuação, eles tinham uma funcionalidade, agora tem uma outra funcionalidade, apenas isso. Então é importante que vocês enxerguem que isso não altera em absoluto, não desmerece em absoluto uma outra solução. É que as fintechs hoje elas atendem especificidades. Então a grande questão é que existem outras soluções, existem outras demandas da sociedade, existem outras formas, né? Muita gente não precisa mais ir numa agência, por exemplo. Então a agência, que era talvez um grande diferencial no passado, né? Um ponto de venda, hoje eu posso ter um ponto de venda pela internet, não há necessidade de eu fazer investimentos em uma infraestrutura maior de agência, de funcionários. Por isso que uma fintech pode aparecer com uma ótima solução. Mas os recortes são particularmente interessantes de fintech porque podem te dar espaço para pequenas atuações ou atuações específicas, e de pequeno aqui não tem nada, é importante deixar claro que as áreas são muito grandes. Existe também, fazendo ainda, continuando com os recortes clássicos, né, por setores, né, depois de fintechs, de finanças, nós estamos no Brasil, então o Brasil tem um grande potencial do agronegócio, então as agrotechs, né, as startups voltadas para o setor agro, elas têm um potencial muito grande aqui no Brasil. Na América Latina, tá, como um todo, né? Porque você pega lá, ainda que tem alguns países com um espaço territorial menor do que o nosso, mas ainda também são importantes. Você pega o Paraguai, por exemplo, tem uma grande importância, a Argentina tem uma grande importância na pecuária, né? O Uruguai tem uma grande importância na pecuária, então também os países latino-americanos têm um grande espaço para atuação no setor agro. E o setor agro, a gente precisa entender que não é só a plantinha ou só o boizinho lá, né? Você tem os sistemas de controle de plantação, controle de pragas, monitoramento. Você tem os setores para aumentar a produtividade, a própria distribuição dos recursos. Então tem setores que são muito interessantes, né? Recortes muito interessantes voltados para o setor agro. E aqui vai um negócio importante. Pode acontecer de alguns setores eles se convergirem. E aqui vocês vão entender que é o próximo que eu vou falar, que é a área logística.
A aerologística tem um espaço gigantesco de crescimento, né? Principalmente no que a gente chama lá da última milha, o last mile, que é aquela entrega final ao consumidor, que esse é realmente complicado, porque tem muitas nuances, tem muitas particularidades, tem os problemas de trânsito e de distribuição nas grandes capitais, tem o custo, né, do próprio transporte, a forma como se controla isso, o volume de operações. Então, se você observar, o segmento logístico, que é o próximo, né, que eu já estou comentando aqui com vocês, tem um grande espaço de atuação e é lógico que ele conversa, por exemplo, com o setor agro também. Pode acontecer eventualmente você ter, por exemplo, uma combinação de setores em alguma startup, alguma solução que atenda tanto a questão logística de um lado como especificidade do setor agro. Então é importante que a gente enxergue que existem essas correlações. Mas a princípio, né, então a gente tem o setor agro e na sequência o setor logístico como grandes áreas de atuação que permitem muito espaço de atuação, bom crescimento de mercado e principalmente muitas possibilidades de soluções a serem oferecidas para o mercado. Na sequência nós temos pela questão do crescimento populacional, do envelhecimento da população, obviamente a questão da saúde, então as health techs, né, elas têm um grande espaço de atuação, com alguns desdobramentos em saúde, fármacos e biotecnologia, então tem grandes áreas, exigem um pouco mais do que a gente considera de ciência mais profunda, né? Muitas vezes a gente fala do deep science, né, que é uma questão de ciência mais específica, então tem uma questão técnica mais aprofundada nesse sentido, mas ainda assim tem muitos aspectos que são direcionados aí para gestão nesse sentido, então as soluções em saúde, em tecnologia, né, em fármacos, né, os medicamentos, eles têm um grande espaço de atuação, é bastante promissor, movimenta muito o mercado, é só você observar depois, né, da pandemia, o que é que foi movimentado, né, de recursos, quantas coisas que foram trabalhadas por conta da necessidade do desenvolvimento tecnológico voltado para a saúde, para vacinas, para a própria distribuição das vacinas. Olha aí, conversando, os setores conversando de novo, logística com saúde, ou seja, é muito interessante a gente observar essas correlações que são naturais, elas aparecem no mercado. Mas health techs, com certeza, tem um envelhecimento da população, tem um aumento, né, o próprio aumento da população, novas doenças, novos desafios, densidade demográfica que aparecem outras questões, a disseminação de doenças também torna-se mais evidente, né, para a gente, principalmente aí as gripes, as vacinas, os vírus, né, as bactérias. Então é importante que a gente tenha um desenvolvimento. Você pode ver, a população ela envelhece, ela cada vez mais tem um envelhecimento médio maior, principalmente nos grandes centros urbanos, e isso acaba gerando outros desafios. O custo da saúde também aumenta cada vez mais, então ofertas de planos de saúde específicos ou modelos de atendimento à saúde específicos, e eu nem estou falando do SUS, daqui a pouquinho nós vamos falar da saúde pública, daqui a pouquinho nós vamos falar, mas tem um grande espaço de atuação com especificidades e particularidades em aspectos territoriais ou geográficos, né? Então isso é bem interessante. Na sequência, a bola da vez, é o que mais aparece, a inteligência artificial, então tem um espaço gigantesco de atuação para a inteligência artificial, né? Então os chats inteligentes, não vamos falar só do chat GPT, mas diversos chats, não existe só o chat GPT, é importante que vocês entendam. A mídia fala muito sobre o chat GPT, mas diversas outras ferramentas oferecem esses famosos chats inteligentes que nada mais são do que ferramentas de inteligência artificial que oferecem possibilidades para você fazer codificações, programações, respostas padronizadas com base no entendimento da conversa que tem na interação com seres humanos. A inteligência artificial, ela basicamente simula uma conversa com seres humanos, tal qual se eu estivesse conversando com uma pessoa. Então, se eu digitar, por exemplo, inteligência artificial lá, chat XYZ lá, né? Por favor, relate para mim 10 das principais questões atribuídas ao assunto específico. O chat vai lá e ele entende o que eu estou falando.
e ele responde tal qual se fosse uma pessoa, né? E ela acaba dando lá a referência. Ah, perfeito, as 10 principais questões relacionadas ao assunto XY são esses aqui, com base nas expectativas, nas estatísticas, ele consegue oferecer isso. É lógico que ainda tem muita coisa para ser trabalhada, mas há desdobramentos muito interessantes, como por exemplo, você pode utilizar a inteligência artificial na pesquisa, você pode utilizar a inteligência artificial no atendimento prévio de clientes com coisas simples, como por exemplo o suporte técnico. Você pode trabalhar a inteligência artificial na automatização de processos de gestão relativamente simples, que a gente acaba ocupando pessoas para responder questões que às vezes são repetitivas, e o chat, né, a inteligência artificial, ela pode responder isso, né, para os seres humanos, então acaba podendo direcionar o esforço humano para coisas mais criativas, menos repetitivas. É muito interessante isso, tem um grande espaço de atuação, formulações novas, atuações diferenciadas, melhoria, rapidez nas respostas, tudo isso pode ser feito. Só vocês entenderem que, por exemplo, uma das startups ao qual está inserida dentro do ecossistema da House of Startups, que é a nossa comunidade de startups, né, ao qual eu tenho a sociedade nesse sentido, né? Existe aí algumas startups lá, particularmente uma delas que faz uma automatização do atendimento de vendas através de redes sociais, WhatsApp, essas coisas todas, e ele tem uma automatização que dá bastante confiabilidade na operação, agiliza a operação de vendas, gera bons resultados para as empresas. Você vê, tudo utilizando com base em premissas de inteligência artificial, né? Então, esses é um grande espaço que você pode fazer nos aspectos mercadológicos, no atendimento a clientes, na própria educação e o que quer que seja. E falando em educação, o próximo, então, dentro da área de educação, são as chamadas edutechs, né? Ou seja, as startups de tecnologia voltadas para a educação, que permitem um grande espaço de atuação para cursos online, infoprodutos, atendimentos a públicos específicos que estão buscando conteúdos específicos dentro de recortes, principalmente aqueles que não estão em áreas urbanas, que portanto tem um problema do distanciamento para fazer, por exemplo, cursos presenciais, e isso tem um atendimento muito interessante, ou seja, basta uma conexão pela internet que eu consigo dar a oferta de treinamento, de cursos, de capacitação para pessoas que estão fora da área, fora da base, distantes de centros urbanos, e isso acaba democratizando o ensino, democratizando o acesso ao conhecimento e permitindo novos modelos de negócio. Aqui vai uma crítica, inclusive, né? Eu sou professor universitário, vocês sabem, e aqui vai uma crítica ao ensino superior de uma forma geral, que ele está muito lento ao acompanhar as tecnologias, e é por isso que outras funcionalidades ou finalidades pedagógicas e educacionais têm dado mais referência, ou têm dado mais relevância para determinados públicos, porque esses públicos eles conversam melhor, se sentem mais identificados com essas soluções do que com as próprias universidades. Então há uma crítica aqui para que as universidades elas direcionem com mais ênfase, né, com mais rapidez as soluções tecnológicas, mas o fato é que até as próprias universidades podem aproveitar os efeitos da atuação das edutechs, né, das startups voltadas para a educação, como soluções oferecidas ao mercado, como por exemplo a oferta de cursos específicos que não estão em grades curriculares, a oferta de modelos específicos, a oferta de soluções educacionais específicas, totais ou parciais, às vezes pequenas funcionalidades, que até então a gente precisava comprar um curso completo, e agora eu posso simplesmente comprar um módulo ou ter acesso a um módulo. Pessoas que até então não tinham condições fisicamente, geograficamente de atuar, agora com as edutechs é possível oferecer essa questão. Recortes educacionais para públicos específicos, por exemplo, públicos com necessidades especiais, públicos autistas, né, pessoas portadoras de necessidades especiais, ou seja, tem um grande espaço de atuação que pode ser feito através de soluções. Às vezes nem são edutechs, mas sim soluções voltadas para a edutech, por exemplo, uma solução que permite a comunicação melhor com cegos ou surdos, por exemplo. Então são soluções que são oferecidas tanto para hardware, como para software, como para procedimentos, que oferecem um grande espaço para as edutechs também. Já que nós estamos falando de pessoas,
o espaço das startups voltadas para recursos humanos e gestão de pessoas, né, gestão pessoal, é também um grande espaço de atuação, que são as chamadas as RH Techs, né, então RH Techs, né, então a gestão de pessoas. Essas soluções elas são oferecidas para, por exemplo, gerenciamento de recursos humanos, a distribuição de tarefas, a questão da logística de pessoas, por exemplo, em grandes centrais de atendimento, que tem sempre a pessoa que cuida aí da distribuição de horários, o agendamento de horários. Pensa, por exemplo, numa companhia de aviação, por exemplo, como é complexo, né, fazer o direcionamento de horários, turmas, né, dos grupos, né, os comissários, né, as tripulações. Então você tem diversas soluções que conseguem automatizar tudo isso e alcançar a melhor otimização disso, né? Então, talvez como pessoa, tudo bem, tem bastante gente com bastante experiência, mas imagina que ao toque de um botão eu consigo programar toda a escala de trabalho de toda uma indústria, de toda uma empresa, de todo um processo, um fluxo operacional para os próximos 40 dias, por exemplo. Como isso é interessante, ele leva em consideração diversas variáveis, trânsito, atrasos, né, faltas, férias, consegue gerenciar toda essa questão ao toque de um botão, muito mais fácil. Fora isso, a própria capacitação das pessoas, o entendimento com base em avaliação por competências, pode direcionar melhores treinamentos, pode integrar funcionalidades. Não é mais só aquela questão da folha de pagamento, né? A famosa folha, né, de pagamento é o DP, né? O Departamento de Pessoas, pessoal. Tá, isso já é ultrapassado, você tem muitas outras opções que podem gerenciar o corpo técnico das companhias, né? O corpo de gestão, os colaboradores, então tem um grande espaço para essa questão. Na sequência, a gente tem algo que está muito em evidência, que é a questão da sustentabilidade, e as pessoas conhecem pela sigla ESG, né, que é Environment, né, sustentabilidade e governança, né, então é a questão da sustentabilidade, tem um grande espaço para atuação, seja na gestão, seja no próprio gerenciamento das atividades sustentáveis, seja no gerenciamento da governança das empresas, na qualidade de vida dos colaboradores, no respeito ao meio ambiente. Então, diversas soluções, como por exemplo, soluções de reciclagem, soluções de que aí faz até um desdobramento das chamadas clean techs, que são as voltadas para a limpeza, para a organização, que é bem a questão lá da reciclagem. É um desdobramento do ESG também, que é importante, é bem importante a questão da reciclagem, mas ESG como um todo, a gente tem a questão da governança, dos respeito aos direitos humanos, das pessoas, da próprio controle do uso do solo, ou seja, tem um conjunto de funcionalidades que o ESG pode oferecer, e tem muitas startups, eu mesmo já mentorei diversas delas, tem startup voltada para ESG dentro do nosso hub, tem startup que atua muito bem nesse sentido com a questão da sustentabilidade e que pode direcionar excelentes resultados para isso, até porque hoje muitas empresas elas são praticamente obrigadas nesse sentido, né? Lógico, tem um peso da legislação, com certeza, a legislação também vai avançando, e elas são obrigadas por quê? Porque determinadas empresas elas têm que seguir regras específicas e uma delas é exigir da cadeia produtiva que os seus fornecedores também respeitem aspectos voltados para ESG. Então pode acontecer, né, de uma empresa, às vezes até uma pequena empresa, para vender para outra empresa, ter que seguir princípios de governança, de ESG, de responsabilidade socioambiental. Então, por conta disso, tem um grande espaço de atuação. Ainda mais se a gente considerar algumas empresas que vendem para o mercado internacional, que essas estão mais expostas ainda a essas exigências de respeitar os aspectos da governança, da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente. Então, as soluções oferecidas pelas startups voltadas para ESG estão aumentando sistematicamente o espaço de atuação e principalmente as possibilidades de ganhos nesse sentido. A gente está falando de empresas, aqui também não podemos esquecer que a indústria é muito importante, então o próximo item, próximo setor que eu quero conversar com vocês é o que a gente chama da indústria 4.0,
que essa indústria 4.0 é um termo, né, cunhado, né, já não é exatamente tão novo, mas é um termo cunhado que define que a indústria agora, num outro patamar de sustentabilidade, num outro patamar de produtividade, já cai por terra aquela ideia da indústria, e fica aquela massa de mão de obra lá enfileirada, fazendo atividades rotineiras, repetitivas. Aquilo já não existe mais, é uma indústria inteligente, é uma indústria automatizada, é uma indústria que ela produz melhor, com baixo impacto junto à sociedade, ao meio ambiente, é uma indústria que produz melhor, com melhor qualidade de vida para o seu colaborador, é uma indústria que faz com que o seu próprio colaborador ele tenha, ainda que seja com atividades produtivas em si, mas que eles possam gerar melhores produtividades, com menor risco à saúde do trabalho. Ou seja, a grande questão da indústria 4.0 está mais voltada para a tecnologia, está mais voltada para a produtividade. É uma indústria hoje mais moderna, mais direcionada, não é mais aquela indústria como muitas vezes aparece nos livros, lá, aquela indústria lá antiquada, muita gente trabalhando, baixa qualidade no trabalho, aquela ideia das fábricas barulhentas, sujas, feias. Isso aí já passado por completo, e nós temos aí um grande espaço, como por exemplo a automação industrial, procedimentos industriais, controles, sistematizações, ou seja, tem um grande espaço de atuação. Eu mesmo tenho uma empresa a qual eu faço investimento também de indústria 4.0, que ela faz equipamentos e processos industriais, muito interessante, está indo num bom caminho, né? Já tem um bom tempo aí, já multiplicou os seus ganhos, é bem interessante essa questão. E como último item aqui também dessa lista, que eu não quero esgotar essa lista, mas enfim, me pedindo os principais aqui, outras áreas aparecem, mas essa aqui também, ela finaliza essa lista, não esgota, mas finaliza essa lista, que são as GovTechs, que são as startups, né, as soluções voltadas para atendimento ao poder público. E é lógico, né, o poder público, como muita gente conhece, aquele poder público ultrapassado, aquele poder público burocrático que dá um péssimo atendimento à sociedade, né, um atendimento burocratizado, mal-humorado, isso aí já é passado, tem que entender que é passado. Então nós temos as GovTechs, né, as empresas voltadas para o atendimento a setores governamentais, ao poder público, à sociedade como um todo. Então essas startups têm um grande espaço em diversas áreas, mobilidade, saúde, utilização dos recursos, governança também, né, controle de pessoas, enfim, isso aí é até interessante, combate à corrupção, né, de uma maneira indireta até, ou seja, tem uma série de questões que podem ser atuadas. Eu mesmo conversei recentemente com uma GovTech voltada para a distribuição de energia limpa, ou seja, eles têm lá toda uma estrutura de produção de energia limpa, energia eólica, e faz a distribuição em setores, fazendo até com que as próprias empresas elas possam respeitar, né, a sua pegada de carbono, que é um negócio interessante também, ou seja, a própria indústria, ao consumir essa energia limpa, ela diminui sua pegada de carbono e passa a ser melhor aceita, ela tem melhores condições para negociar com empresas lá fora, porque essas empresas elas exigem certificações, exigem a compensação da sua pegada de carbono aí nessa questão, então tem grandes espaços. Agora, só recapitulando, né, o que nós falamos aqui, né, eu citei para vocês aqui, ó, fintechs, agrotechs, indústria de saúde, logística, inteligência artificial, educação, edutechs, RH e gestão de pessoas, ESG, indústria 4.0 e GovTechs. Falei 10 setores. Lógico, existem muitos outros setores aí, não vamos limitar esses, mas já que a gente está falando, eu citei 10 setores aqui que tem grandes espaços de atuação que você pode atuar. Agora, eu não quero limitar somente aos setores clássicos, porque a gente também pode ter outros recortes que podem ser feitos, e isso é interessante. Além dos recortes tradicionalmente de setores, é importante a gente entender que a gente pode, por exemplo, ter o setor de recorte entre estratégia e automação. Por exemplo, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode ter um recorte que a gente pode trabalhar na estratégia do negócio. Então você, como startup, pode fazer uma startup voltada para a estratégia do negócio, em que gera relatórios, gera melhores condições, gera pensamento estratégico, ou faz automação, por exemplo, um atendimento a cliente. Você vê que interessante? Ou seja, mesmo nos recortes, nos 10 recortes setoriais, aí a gente ainda pode fazer 2 recortes, pode ser, um é para estratégia e o outro para automação. Você quer ver um outro recorte que pode ser feito? A gente pode fazer ou para gestão ou para tecnologia.
Por exemplo, eu posso fazer uma atuação voltada para o gerenciamento dos negócios, procedimentos, né, processos, né, atendimento a clientes, tudo mais, ou eu posso ser uma deep science, ou seja, né, uma pesquisa científica mais profunda, eu trabalho com a tecnologia. Você quer ver um outro recorte que pode ser feito? A gente pode também fazer recorte seguinte, eu posso fazer uma solução da startup que ela permite a desintermediação. Essa é uma forma da gente trabalhar, ou seja, a startup ela evita que intermediários que até então eram comuns no mercado e acabam achatando preços lá na cadeia final, eu posso colocar através, por exemplo, de marketplaces, que é um modelo de negócio que é de um lado para o outro, né? Eu aproximo pessoas como se fosse supermercado, eu aproximo, por exemplo, pega o setor agro, né? Eu pego lá o produtor e eu aproximo direto ao consumidor final, eu evito, eu elimino diversos intermediários que só causavam danos. Não que eu sou contrário ao intermediário, pelo contrário, trabalho no setor de logística, conheço a área de gestão, né? Cadeia de suprimentos, eu sei que era de gestão, né? Muitos intermediários eles otimizam a produção, é lógico. Pensa numa indústria que fabrica, por exemplo, itens de valor básico, né? De baixo valor agregado, como é que ela vai vender para o consumidor final? Mas isso não significa que eu possa eliminar intermediários que, ao invés de otimizar, eles só atrapalham e achatam as margens de ganho. Então você pode ter, por exemplo, um produtor de soja, de milho, um pequeno produtor de soja que vende direto para a indústria, ele consegue ter uma intermediação direta, não precisa ficar vendendo para o box, que depois vende para o intermediário, que depois vende para o transportador, que vende para o centro de distribuição, para depois chegar lá na empresa. Não há nenhuma necessidade, você pode colocar isso diretamente. A gente pode falar, por exemplo, da interoperabilidade, que significa você colocar as operações da empresa de uma maneira mais integradas. Exemplo, para que eu vou instalar 10 sistemas e ter diversos outros agentes fazendo essa operação toda, se às vezes com a implantação de uma solução ela já consegue gerenciar toda a solução da empresa, por exemplo. Então é uma possibilidade, dentro dos recortes, você fazer mais uma possibilidade. Você quer ver mais um? A gente pode trabalhar com a regionalização, principalmente na área de logística, né? Então você tem necessidades específicas para regiões específicas. Por exemplo, pensa num posto de saúde, né? Em São Paulo, capital, você que está no Rio de Janeiro, você está aqui numa capital, né? Curitiba, né? Tem uma pegada interessante aí, porque tem um volume maior de pessoas, por menor que seja a capital, pega lá, por exemplo, Teresina, né? Ou Aracaju, são capitais menores, né? Mas ainda assim tem muita gente. Agora, pega uma cidade do interior. Agora imagina a complexidade de um posto de saúde numa cidade, numa capital, né? Pega, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Periferia, a quantidade de gente que precisa, e pega lá um posto de saúde dentro de um pequeno município aí no interior de São Paulo, no interior do Mato Grosso, por exemplo, né? Então, é lógico que você tem uma necessidade diferenciada de recursos, você tem menos pessoas, obviamente, então você consegue dar um atendimento específico, você pode transformar um posto de saúde num grande complexo aí de conhecimento da questão de saúde da sociedade, pode se tornar bastante preventivo nesse sentido, ou seja, a própria regionalização ela é uma funcionalidade que as startups podem fazer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não precisa dividir somente nos setores clássicos. Sim, apresentei 10 setores para vocês, mas além dos setores, a gente também pode fazer recortes por funcionalidades da startup, e isso é algo que é interessante para você trabalhar. Agora, se a gente for pensar, né, o que a gente não pode fazer nesse sentido? Porque, se vocês viram, tem vários espaços, né? Se você tem interesse em atuar dentro do mercado de startups, por hora, o que você pode fazer? Deixa um pouquinho de lado, não é que é para ignorar, mas deixa um pouquinho de lado as características tradicionais de um negócio. Por exemplo, vou montar um salão de beleza, vou montar pizzaria, por exemplo, nada contra, sou fãzão de, né, adoro pizza, né, com certeza, né, mas deixa de lado as características. Você até pode pensar na pizzaria, mas dentro de um aspecto tecnológico, certo? E também é importante, não acredite que só porque é uma startup, só porque é uma tecnologia que vai aparecer dinheiro gratuito, isso não vai aparecer. Você também vai gastar tempo e vai gastar dinheiro. E eu diria que até entre dinheiro e tempo, o tempo vai ser muito mais trabalhoso, porque você vai ter que desenvolver outras coisas. Imagino eu que vocês talvez tenham que aprender muitas outras coisas que até então não conheciam. Então fique atento ao conteúdo, fique de lá, né? Fique sempre acompanhando essa questão, participe dos ambientes, que é isso que eu quero até recomendar para você começar agora mesmo. Entenda as suas competências hoje, seus interesses,
Estude o mercado, identifique quais são os setores que mais conversam com essas expectativas, com as suas competências. Por quê? Eu citei 10 aqui, mas de nada adianta se você não conversa ou não tem interesse com nenhum deles. Ah, professor Lauto, eu gosto da área de cosméticos, não, eu gosto da área de beleza. Poxa vida, tem startup dentro do nosso hub que trabalha especificamente dentro desse setor e tem ganhos espetaculares e trabalha com o setor de beleza. Então entenda que você pode ter ganhos específicos, né, ganhos até específicos não, ganhos satisfatórios uma vez que você converse com o setor. Então entenda quais são suas competências, entenda quais são os setores e pense em negócios que podem conversar com os dois. Um setor escolhido somente por ser o que tem a maior promessa de ganhos pode ser uma péssima escolha se você não entende nada dele. Então o melhor setor que você pode escolher é, dentro das soluções que foram apresentadas, pensar naquelas que você consegue conversar, ou às vezes até nem o setor como um todo, mas uma funcionalidade. Pode ser uma ótima opção para você começar a sua startup hoje mesmo, que é isso que importa. E eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup a partir do zero e fazer a primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Acompanhe o conteúdo em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, né? Todas as redes sociais, envie sua dúvida, ela pode ser respondida aqui, ao vivo, e pode ainda ser conteúdo para o próximo material que vai ser transmitido. Acompanhe o nosso canal, desejo excelente sucesso, muitos negócios, até a próxima, valeu!